Vamos ficar de pé, querido? Eu queria ler um texto com vocês, que está em Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas roupas. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe Ele se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar. Digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança à vergonha, para que as nações não façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E então o Senhor terá zelo da sua terra, e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que eu vos envio o trigo e o moço e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais à vergonha das nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vocês, e o lançarei em uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a figueira dará sua força. E vós, filhos de Sião, alegrar-se-ão no Senhor vosso Deus, porque Ele vos será ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lugares transbordarão de mosto e de óleo. Restituir-vos-ão os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta e o pulgão, e a oruga e o grande exército que enviei contra vocês. Comereis fartamente, ficareis satisfeitos, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois disso, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Joel, querido, esse texto, ele é o resumo do que o Senhor queria fazer com o povo que estava totalmente desviado. É bonito ver a partir do versículo 18, que o Senhor começa a falar da promessa. Mas antes disso, ele fala que o povo precisa se congregar. O que Joel está falando aqui é a mesma coisa que aconteceu com os discípulos em Atos. Não só da descida do Espírito Santo, mas do que aconteceu antes. De um povo que se congregou ao redor do Senhor e se santificou. Eu entendo que Deus tem algo no dia de hoje com relação ao Espírito Santo sobre nós. Que o Espírito Santo tem algo a liberar, coisas a serem destravadas. Mas tudo é um processo, querido. E a gente precisa parar de rasgar as vestes diante do Senhor. Um sacerdote ou um judeu, ele rasgava as vestes como sinal de humilhação, mas em momentos de desespero. Ele gritava e rasgava a roupa diante do Senhor. E o que Deus está falando é: para de rasgar suas roupas e rasga seu coração. Não adianta nada isso. Isso demonstra desespero, mas não é rasgar coração isso.
E é nisso que ele diz: talvez o Senhor possa se arrepender. Talvez sendo até irônico. Quem sabe o Senhor não se arrepende e volta atrás. Nós vamos adorar o Senhor nessa manhã. Nós vamos nos entregar a Ele. Em gratidão por tudo que Ele fez. Não o que Ele fez só ontem, mas tudo que Ele fez nesses anos todos. Amém, queridos? Suba incenso dia e noite, noite e dia. 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 Suba incenso dia e noite. Esses tempos atrás, Deus falou uma coisa comigo. Eu não sei se você, e aí você tem que julgar individualmente, se você chama, ou se você aprendeu a chamar teu pai e tua mãe de senhor e senhora. E Deus falou para mim: os seus pais te roubaram por não te ensinar isso. A gente toma isso como, e eu falo isso por mim, se eu me aproximasse mais do meu filho, quando eu quebro isso, quando eu quebro o acesso do meu filho de uma forma mais íntima, quando eu coloco o Senhor antes, é como se, dentro de alguns pais, dentro de mães, é como se você estivesse colocando um pedágio, aquilo te afastasse. E na verdade isso é uma armadilha de Satanás, porque quando ele faz isso, ele começa a quebrar os gatilhos de honra, ele começa a quebrar coisas que eram conservadas e que o Senhor ensinou lá atrás, e que ele vai travestindo isso de carinho, de amor, e os filhos vão tendo acesso a lugares de intimidade no pai que não poderiam ter. Cão é amaldiçoado porque ele invade lugares de intimidade, ele vê o pai num nível de nudez que não é permitido aos filhos ver, e não dá ao pai a devida honra, enquanto os outros, mesmo na nudez do pai, eles se viram de costas, e pegam veste para cobrir um pai bêbado, e isso dá a eles herança e descendência. E Deus falou comigo a respeito dessa pequena coisinha, Senhor, essa palavra, porque ela tem um peso espiritual muito grande. Jesus é Senhor. Um título que o próprio Senhor Jesus se apossa para si, tem um peso no mundo espiritual. E é difícil você voltar atrás e arrumar isso, é muito difícil. Você colocar barreiras onde você abriu. É bem mais difícil do que fazer isso desde pequeno. Por isso que ensina a criança no caminho que deve andar, porque ela não se desvia depois de velho. Arrumar depois de velho é muito mais difícil. E o problema é que com isso você peca em princípios. O Senhor não se move por frutos, Ele se move por raízes. O homem segundo o coração de Deus, Salmo 1, está ligado aonde está a raiz e não onde está o fruto. Então não adianta a gente ficar querendo tratar a honra do lado de fora. É uma luta constante para tentar abrir a boca e falar e honrar as pessoas, e honrar cada um no seu devido lugar, e a gente não consegue. Ou faz isso de forma artificial, mas não honra de verdade. Em Malaquias, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, ou seja, é da boca para fora, porque princípios foram quebrados no começo. E você vê isso, essa proximidade do Pai, esse acesso ilimitado à graça, na manifestação do pecado, em que é uma igreja que pode pecar à vontade, é uma igreja em que a hipocrisia, a mentira rola solta dentro da igreja, e todo mundo sabe, e está todo mundo metendo pau no pastor, mas ele é o Senhor da igreja, ele é o anjo da igreja, mas lasca o pau nele. Por quê? Porque esse respeito é só da boca para fora, e começa em casa com os pais, com pais que não tiveram pais corretos, então educa os filhos da forma errada, tentando protegê-los, abraçá-los, guardá-los, porque eles receberam o que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei. É isso que o pai está falando para o filho. Eu só posso te dar o que eu recebi do meu pai. E ele dá para o filho. E quando você vem para a igreja, no outro nível é o que você dá para Deus.
Então eu vou para a igreja, querido, se você fosse, eu costumo dizer assim, eu duvido que você, se tiver uma reunião de negócio, você se atrasa, você não se atrasa. Se atrasar é por, tive um problema sério. Se você tem algo que é muito importante, você não atrasa, mas eu me atraso para o culto, por quê? Porque eu desonro ao Senhor. Eu não abro a minha boca para fazer uma oração, para cantar alguma coisa para Ele. Eu estou ali, eu não estou bem hoje. Ele sabe, Deus sabe. É assim, né? O Pai aguenta tudo. Ele é Pai. Por isso que o mundo conhece Deus como Pai, isso se banalizou. Ah, Deus é Pai. Ele me perdoa. Um acesso irrestrito e ilimitado. Eu piso no sangue de Cristo e difamo a graça de Jesus. Porque princípios de honra não me foram ensinados lá atrás. Porque se quando eu fosse pequenininho, o meu filho aprendesse que ele ia se aproximar de mim e dizer, sua bênção, pai. Eu dizer, Deus te abençoe, filho. Ele ia aprender que para entrar no meu quarto, ele tem que bater na porta. Porque ele é meu filho. Mas existem lugares que são secretos. Se ele aprendesse isso, quando dissesse para ele, agora eu vou te apresentar um outro Senhor acima de mim. Quando ele se apresentar diante desse Senhor, ele vai se apresentando falando, tua bênção, meu Senhor. Vocês conseguem perceber? Não adianta você querer trazer o teu filho e enfiar ele lá na escolinha, lá na quartinha, achar que aquilo vai resolver, não vai resolver nada. Não adianta você querer protegê-lo, por isso que os adolescentes todos se desviam da igreja. Porque eles não têm modelo dentro de casa. Entenda, querido, quem dá forma em filho não é Deus, é Pai. O único que Deus põe a mão foi Adão. Caim, Deus falou, Adão, ponha você a mão em Caim. É o que Deus fala para você, ponha você a mão no teu filho e para de orar para eu colocar. E eu não estou falando isso, e o foco não é as crianças, mas você conseguir perceber como você se relaciona com Deus com relação a dar a Ele honra, porque isso vem da forma como eu fui criado. Como eu cresci numa igreja tradicional, eu não tinha cultinho, era banco de madeira sentado 2 horas, um culto chato, reto, longo, uma palavra que só pela graça, sentado. Um de 7, um de 5 e um de 2, sentados. E se por um lado isso foi duro e foi pesado a forma como Deus foi me apresentado, isso gerou temor. O outro extremo é tudo pode. Tudo pode criança correr no culto. Pode. Se o prefeito estivesse aqui, você amarrava teu filho na cadeira. Se o teu patrão estivesse na tua frente, você vai acabar de bater no teu filho. Mas é Deus, Deus é Pai. E se eu sou Deus e se eu sou Pai, onde está a minha honra? Em que você sequer se levanta para falar comigo, ou se você não pode se levantar, você sequer se abre a boca para entoar um louvor, para dirigir a tua palavra a mim, porque você não está bem. A gente precisa entender, querido, Deus se move por princípios. Ele se move por coração rasgado e não por vestes. Amém? Deixa eu ler um texto que está em Lucas. Onde que está? Capítulo 23, verso 49. E todos os seus conhecidos e as mulheres que juntamente o haviam seguido desde a Galiléia estavam de longe vendo essas coisas. E eis que um homem, por nome José, senador, homem de bem e justo, que não tinha concordado com o conselho e com os atos dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que também esperava o reino de Deus. Esse, chegando a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. E, havendo tirado, envolveu-o num lençol e colocou num sepulcro escavado numa rocha, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia de preparação e amanhecia o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galiléia seguiram também e viram o sepulcro e como foi colocado o seu corpo. E voltando eles, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Esse homem a gente conhece como José de Arimateia. Ele era judeu, ele era um político reconhecido, ele era um senador. E ele pediu o corpo de Jesus. E algo que eu fiquei com esse pedir o corpo de Jesus na cabeça, e eu entendo que Deus quer falar coisas comigo a respeito disso, e que não é o caso hoje. Mas ontem, quando eu cheguei em casa, bem tarde, eu fui começar a ler a Bíblia, e eu me peguei nisso, de um homem que Deus levantou,
ou de homens que Deus levanta para cuidar do corpo. Da responsabilidade que Deus nos dá de cuidar do corpo. Gente, a gente fala muito pouco aqui sobre dízimo e oferta, vocês sabem disso. Um pouco até por erro meu, por tentar fugir um pouco, por tentar às vezes ser o outro extremo do que está errado. Mas o que está errado não pode fazer com que a gente deixe de ensinar o que é correto. Deus, desde que nós começamos, Deus chamou para o ministério, Deus sempre sustentou. Sempre. E sustentou com muita generosidade. Vocês viram ontem o que aconteceu, como nós conseguimos cuidar de tanta gente em tão poucas pessoas. E Deus faz milagres, sempre faz de forma a sobrar. Mas a forma com que Deus vai fazer isso sempre vai ser através de homens. Mesmo o filho dele, depois de ser arrancado da cruz, Deus levantar um homem para cuidar do corpo. O corpo de Cristo é suprido por pessoas. Esse homem pega um sepulcro, que era um jardim, em outros evangelhos você vai ler, fala de um jardim novo. Esse homem entrega primícia para o Senhor. Ele pega um lugar onde ninguém nunca tinha sido sepultado, para que o corpo fosse depositado. O corpo do Senhor é cuidado por pessoas que usam da influência e do recurso que tem em favor do corpo. Pessoas que usam da primícia em favor do corpo. Nós vamos ofertar e dizimar. Eu não sustento a obra de Deus. Quem sustenta é Deus. E um dia um homem viu a arca ameaçando cair, foi tentar sustentar a arca no ombro. E ele morreu. Porque quem sustenta a obra é Ele, não sou eu. Mas Ele vai usar o que está na minha mão, que é dele. Tudo é dele, por Ele, para Ele. E vai me recompensar e depositar à medida em que eu libero. A alma generosa prosperará, se fartará. Amém, querido? Você pode trazer seu dízimo, sua oferta, depositar aqui na frente. Abra sua Bíblia em Atos 19. Tem dias, queridos, que o Pai fala, que é o Pai. E eu já disse algumas vezes, eu tenho muita facilidade na revelação do Pai. Muito mais do que na revelação do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho muito mais facilidade em entender o Pai, a ação do Pai, o propósito do Pai, do que a intimidade que eu tenho, a facilidade de compreender o Filho, as manifestações do Filho, os propósitos, e do Espírito Santo. E muitos têm com relação a Cristo, muitos têm muita facilidade em entender, ou ao menos tendem a buscar a identificação do Cristo. E do Espírito Santo é o que menos as pessoas buscam, que nós buscamos talvez. Porque Deus como Pai, ainda que a Bíblia não diga isso, nós imaginamos Deus como pessoa. Por todo o histórico de Deus, por todo o histórico bíblico relatado. Deus conversando, Deus falando, Deus no Éden, sentando no banco lá. Eu vejo até o banco e vejo Deus sentando lá à tarde. Nós temos facilidade com isso. Cristo, está aqui a história dele. Andando, a mão dele furou, ele saía sangue, ele suava. O Espírito não. Então você acredita que o Espírito é uma pessoa? Ah, acredito, eu ouvi isso um dia, me falaram, eu sei que é. Mas isso não muda nada. O falar que alguém te falou, que você leu, não muda nada, é só informação na cabeça. A única coisa que gera alguma autoridade para você conseguir exercer e viver, é quando o que entra dentro de você vem para o ventre e se torna carne. O verbo tem que se fazer carne. Enquanto ele é só informação aqui, a maioria das pessoas, se eu falar, você acredita em Trindade? Acredito. Me explica ela, me fala sobre ela. Ah, não sei. Então por que você está falando? Ah, me disseram, então é. É uma verdade aqui. E o problema não é você conseguir dar uma aula de teologia para alguém. Eu não gosto, eu não sei se é essa palavra, de teologia. Eu odeio pegar a Bíblia como livro de estudo. Não é a minha fazer isso. Eu também não sei dar aula de teologia. Mas o problema é que você só vai conseguir exercer autoridade e acessar coisas que Deus diz que são do teu direito, se isso tivesse se tornado verdade em você, porque é pela fé, é por convicção. E se isso se tornou só uma informação na tua mente, não gera a autoridade necessária para eu poder entrar. Você entende isso? É como pegar alguém aqui. Eu contei da Helena, né? Que eu falei para a Helena esses dias atrás. Sabia que tudo que é meu é teu, filha? Ela riu e falou, é? Eu falei, é.
E ela falou, então eu quero te dar, eu quero te devolver. E Deus falou comigo sobre aquilo, mas para nisso, filha, você sabia que tudo que é meu é teu? Você acha que no dia seguinte, ela pegou a chave do carro e entrou no carro para usar? Não. Porque aquilo foi uma informação que ela recebeu, mas que ela ainda não tem maturidade para compreender as implicações daquilo. Então não gerou nela autoridade ou confiança para acessar algumas coisas. Que o tempo vai entregar a ela. E isso é caminhada com Deus. Maturidade e identidade me colocam nos lugares que Deus tem para mim. Mas se eu não consigo me apossar disso de verdade, eu posso professar com a minha boca, mas ainda está vivendo em lugares de baixa autoestima. Eu ainda não me achar digno. Ainda com a minha boca eu digo, não, eu me acho. Mas esse é um problema do nosso século, esse é um problema do que Satanás tenta tocar. Por que Satanás tenta tocar tanto na tua autoestima? Embora qualquer um que você senta para conversar, ele está bem. Não, imagina, eu estou bem. Mentira. Mas por que Satanás tenta tocar? Porque quando ele quebra a tua identidade, mas de forma concreta, não só no sobrenome, ele quebra a sua capacidade de acessar. Lembra do filho que ficou em casa? O filho pródigo foi embora, o que ficou? Ele falou, eu queria um cabrito também. E o pai fala, mas tudo é teu, você não sabia? Você está brigando por causa de um, todos são seu. O pai está falando, você podia matar uma hora que você quisesse. Ele estava em casa, sabia que era filho, aqui ele sabia que era filho, mas aqui dentro ele não sabia isso. Ele não tinha isso aqui dentro. Pessoas que passam a vida inteira dentro da igreja esperando Deus mandar a tal da promessa. E Deus falou, mas já foi liberada. Você precisa entrar, mas você não consegue entrar enquanto isso não for uma verdade dentro. Isso vale para tudo que o Senhor liberou. Você sabia quantas pessoas você já curou? Você está em desobediência. Porque o curai não é um presente, é uma ordem. Curai, expulsai demônios, é uma ordem que Jesus deu para a igreja. E a gente se coloca como bonzinho, isso não é para mim. O Senhor, Ele tem para o outro, isso para mim Ele tem outra coisa. É medíocre, disfarçado de humilde. Você percebe? Que a cultura da igreja católica entrou na nossa assim. Dos leigos e do clero. De nós que ouvimos a palavra e somos crentes, evangélicos. Ouve a palavrinha e pede uma bênção. E tem os homens, que são os homens que fazem. Quem fez isso foi a igreja romana, não foi a igreja de Jesus. Mas isso entrou. E eu acho que é humildade, não é humildade, é incredulidade baseada em mediocridade. Eu não me acho digno e por isso eu não tenho fé suficiente para me mover em cima disso. Por isso que a tentação em cima de Jesus é se você é filho. Se você é filho, porque se ele desconfiasse por um minuto que, será que eu sou mesmo? Será que eu sou mesmo? Ele não conseguiria entrar nas coisas que ele teria para fazer. O que deu autoridade foi ele conseguir sustentar a identidade dele. Atos 19, Paulo está viajando para uma igreja, ele viaja para Éfeso. Vamos ler o texto? E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe, nem ainda ouvimos que houvesse Espírito Santo. Perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que se cresce que após ele viria de vir, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Eram ao todos uns 12 varões. O que aconteceu? Paulo chegou na igreja. E quando ele chega nessa igreja, já existia uma igreja naquele lugar, e Paulo vai visitar, ele chega e fala, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês foram batizados? Eles falam, a gente nem sabia que isso existia. A igreja de hoje está no lucro, ela sabe que existe pelo menos. Ele fala, não, a gente não recebeu. Fala, mas no que vocês foram batizados? No batismo de João. O batismo de João, querido, era preparai o caminho do Senhor. O batismo de João era se lave do pecado. Era isso.
E é isso que acontece. Sabe o que você faz? Você vai para a igreja e se lava do pecado. Você chega de calça, sai de saia. Você chega fumando, sai sem cigarro. Você chega gostando de uma música, agora essa música é do diabo, eu não ouço mais essa música. Então no dia seguinte, a sua conversão, você foi para a igreja, é um ET está chegando no trabalho. E os outros estão olhando e falando, tem um alienígena na mesa do meu colega. Porque ele está tudo diferente, ele não veste, ele não conversa mais, ele nem come mais com a gente, ele está outra coisa ali. E só você sabe quando você volta para casa a luta que é, para você ser aquilo que você diz que tem que ser. Porque isso é o batismo de João. O batismo de João não transforma, o batismo de João prepara o caminho. Para quê? Para que aquele que havia de vir venha, o Espírito Santo. E uma igreja que não recebeu o Espírito Santo, e pessoas que não receberam o Espírito Santo, passam a vida lutando contra o pecado. Passam uma vida de hipocrisia, tentando esconder os frutos que são gerados. Então você explode dentro de casa, mas você chega sorrindo na igreja. Alguns chegam na igreja com serviço para trabalhar, oferecendo mãos. Alguns chegam com muito carinho, muito zelo, muita doçura, cada um se apresentando de uma forma. Mas lá em casa, é onde, graças a Deus, eu posso tirar essa capa de cima de mim, que é pesada. Mas é a capa do batismo de João. É a capa da cobertura. Então Paulo chega e fala, como assim? Como vocês estão conseguindo viver sem o Espírito Santo? Aquilo era só a abertura de um caminho. Aquilo era só preparação para que algo nos fosse trazido. O batismo no Espírito Santo. Porque a transformação do Pai agora ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro. O que muda a minha essência agora não é mais as mãos que são colocadas do lado de fora. As mãos que são colocadas do lado de fora, desde o Éden, elas dão forma. O que dá essência é o sopro do Espírito. Adão já era um boneco com cara de crente, mas só passou a manifestar a vida quando o Espírito foi soprado dentro dele e se tornou a alma vivente. O que me faz ganhar forma é sim ficar parado diante das mãos de Deus. O que me faz ser capacitado a receber o sopro do Espírito é a mão que molda do lado de fora. Mas sem o sopro, eu vou passar minha vida lutando para que a forma não se desforme. E toda hora tendo que vir alguém e arrumar de novo aquele pedaço de barro que saiu do lugar. E todo mês eu tenho que ser aconselhado na mesma área. Porque o Espírito não foi soprado. E ainda assim, ele pode ser soprado e eu posso continuar sustentando práticas erradas. Não quer dizer que isso vai mudar. O meu livre-arbítrio nunca vai ser arrancado. Mas sem o batismo no Espírito, querido, sem que esse Espírito seja soprado, é impossível. É hipocrisia. O problema é que o ensino foi desvirtuado. E não se ensina. E a gente não aprende, a gente não sabe. E a gente acha que vai vir do alto quando Deus quiser. Na hora que Ele quiser. Ontem eu estava conversando com um casal e a gente estava falando sobre isso, sobre falar em línguas. Eu acho que esse dom não é para mim. Deixa eu te explicar uma coisa, eu não sei o que te ensinaram. Falar em línguas estranhas não é um dos 9 dons que Paulo fala. Viu? Não está ali. Porque se fosse, Deus estaria fazendo acepção de pessoas. Todos os dons, a característica de um dom do Espírito Santo, dos 9 dons, a principal característica, ele é feito para edificar o outro e não a mim. Isso é um dom. Eu não me curo. Eu posso exercer fé para receber cura em Deus. Mas eu tenho o dom de cura. Eu não ponho a mão na minha cabeça e falo, seja curado em nome de Jesus. Do mesmo jeito que eu não me profetizo. Assim diz o Senhor para mim mesmo. Eu não faço isso, isso é loucura. Por quê? Porque os dons é para servir o corpo. E por isso tem que ser um corpo. Porque ainda que eu possa curar o outro, eu preciso do outro para me tocar. E nisso Deus garante a interdependência do corpo todo. Uns profetizam, outros falam em línguas, façam tudo com decência e para a edificação do corpo, não é? Cada um tem uma coisa para dar no corpo. E isso se junta. O dom de línguas estranhas, o falar em línguas estranhas, Paulo fala, quem fala em línguas não fala aos homens, fala a Deus e edifica a si mesmo. Opa, então não é um dom do Espírito. Não está lá naquela lista. Porque é só para mim. E os dons são para os outros. O que é falar em línguas? É uma ferramenta que o Senhor deu para a edificação do Espírito. Que o Senhor deu para a igreja toda.
para entrar no Espírito, para edificar o Espírito. Então, falar em língua na carne, querido, é lógico que você fala na carne. O Espírito não me toma para falar em línguas. Não quer dizer que em momentos em que o fogo caiu na igreja, o Senhor não te tome e tua boca abra. Eu não estou afastando isso. O que eu estou dizendo é que, eu só falo quando eu estou no Espírito. Eu falo na carne. Eu falo enquanto eu estou trabalhando, eu falo enquanto eu estou dirigindo. A hora que eu quero, eu falo, porque é uma ferramenta que Ele me deu. E eu fico, Ele me deu essa ferramenta, eu exercito quando eu quero. É sua. E Ele deu para todos. Por que nem todos conseguem acessar? Aqui, está aqui. Ensinamentos errados. Eu aprendi quando era pequeno na igreja que eu ia, que era para receber, eu tinha que ficar falando aleluia, 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 glória, glória, glória. Você já viu isso? Fica uma hora sua língua e rala. Fala, filho, isso é trava-língua, isso não é Espírito Santo. Ele já te deu. Mas ensinamentos errados travam a minha cabeça. E como eu falei, como a minha mente já tem bloqueios, eu não consigo acessar, porque é pela fé. E já está aí dentro, você sabia que já está aí? Se você não fala, saiba que está aí, você só não consegue passar, pular um murinho. Você já tem 12 bezerros dentro de casa e está falando para o pai que você queria só um bezerrinho. E ele fala, você não sabe que você já tem todos? Ele olha e fala, era meu, era seu. E mesmo assim ele fica lá de cara amarrada, por causa da cabeça dele. E está liberado. E os outros 9 dons, cura, profecia, palavras de conhecimento, todos os dons estão liberados para a igreja toda. A igreja não se apossa, porque para se apossar, ela precisa entender quem ela é. Isso tem que acontecer aqui dentro. Precisa entender os processos para que isso aconteça. A forma como Deus usa para manifestar. Volta para Atos 1 ou 2. A primeira coisa, querido, dom não é para você, é para a igreja. Deus não dá dom para profetas com carreira solo. Sabe, profeta de carreira solo? Ele não usa bem nem com o pastor da igreja, principalmente mulheres. Batendo de frente com o pastor da igreja, vão pouco na igreja e ficam em casa recebendo gente para dar profecia. Você conhece gente assim? Eu conheço um monte. Jezabel, um monte. E flui no dom, então Deus está lá, né, querido? Dom é irrevogável. Dom é irrevogável. Deus deu um dom a mim, sabe qual dom Ele me deu? Seja pai. Isso é um privilégio, Ele compartilhou comigo uma natureza dEle. Não é que Ele olhou para a gente e falou, legal esse negócio de pai, me chama de pai também. Não, Ele é pai na essência e compartilhou comigo, seja pai. E se eu me afasto dEle, eu deixo de ser pai por causa disso? Não, Ele me deu isso como um dom. Você é mãe, e como mãe, não é que a igreja é chamada de mãe para se parecer com você. Você que está na terra, com a única responsabilidade de manifestar o corpo de Cristo. Por isso você pode ser chamada de mulher. Porque Ele te colocou aqui para manifestar o que existia no céu antes da fundação do mundo, a noiva do Cordeiro. Ele tira esse dom de você? Não. A forma como você vai usar é problema seu. Se você vai abusar dos seus filhos, é um problema seu e você vai se ver com Deus. Se você vai usar da autoridade que Ele te deu como pai, como pastor, como qualquer coisa, é um problema seu e você vai se ver com Deus depois. O dom de profetizar é a mesma coisa. O dom de curar, o dom da palavra, o dom de qualquer coisa. Mas todo dom tem um propósito, servir a igreja, ponto. Se não é para servir a igreja, não é servir pessoas, é servir o corpo. E tem muita diferença entre pessoas e corpo. Pessoas é Jesus olhando e vendo aquela multidão vindo e falando, olha, são como ovelhas sem pastor. Sabe o que é ovelha sem pastor? Gente desgarrada, solta. Jesus fala, eles são daquele jeito. Pessoas soltas, não são um corpo. Os dons são para a edificação do corpo de Cristo. Paulo diz isso. Então quando ele começa, cumprindo-se o dia de Pentecoste. Cumprindo-se, primeiro é propósito. Chegou um tempo, tinha algo estabelecido para aquele tempo. Não foi ao acaso o Espírito veio. Cumpriu-se algo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, perseverantes. Sabe o que significa que estava acontecendo aqui? Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Fala, Pentecoste, Espírito Santo. Pentecoste, o que era Pentecoste, querido? 50 dias. Isso tinha a ver com jubileu.
No Velho Testamento, quando alguém ficava escravo, ou perdia suas terras em função de dívida, a cada 50 anos, tinha um ano de jubileu. Que era um ano onde as dívidas eram perdoadas, os escravos eram soltos, e aquela terra que eu tinha te dado como pagamento de dívida, tinha que voltar para mim. A vinda de Cristo é o ano do jubileu. Cristo vem como jubileu. Ele devolve aquilo que foi roubado por Satanás. As terras, o governo sobre a terra que tinha sido perdido no Éden, está devolvido. As cadeias que ele tinha colocado nas suas mãos estão soltas. Isso é o Pentecostes. Então nesse texto ele está dizendo, quando se cumpriu o Pentecostes, algo tinha que acontecer. Jesus morreu e muita gente continua presa ainda. Jesus abriu as cadeias, e aí quando fala para você, isso aí vem do Pai, isso é maldição. Está amarrado, irmão, Jesus levou. Levou, então me explica. Por que tem bêbado na tua família a cada geração? Me conta. Por que numa família de crente continua tendo adultério a cada geração? Continua tendo um monte de mentiroso? De sem vergonha fazendo negócio com os outros? Por que se Jesus levou tudo? O que Jesus fez foi abrir cadeia, ele não arrancou ninguém lá de dentro. Mesmo Paulo, as cadeias se abrem, onde fala, sai daí. Ele não arranca ele lá de dentro. Só que o sair, o conseguir sair desse buraco, é só com o Espírito Santo. Então, cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no mesmo lugar, o lugar que Jesus falou para ele, não se ausentem de Jerusalém. Vocês lembram disso? Ficai, não se ausentem de Jerusalém, até que do alto recebereis o quê? Poder, virtude. Recebereis poder do Espírito Santo vindo do alto. E de repente veio do céu, quem manda isso é Deus, um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se multidão, e ela estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, eles não são galileus, esses homens todos? O que eles estão falando? Pois como ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? O que acontecia aqui, querido, depois da libertação da Babilônia, os judeus se espalharam pelo mundo. Foram para todas as áreas do mundo. E foi ali que começou a ter judeu no mundo todo. Quando eles foram restaurados, restabelecidos em Jerusalém, ainda que debaixo do domínio romano, quando tinha a Páscoa, todo ano, eles viajavam do mundo inteiro para Jerusalém para oferecer os sacrifícios deles. Isso era o ritual deles. Eles tinham 3 festas no ano, mas a Páscoa eles iam todo ano. Então o que está acontecendo aqui é que tinham homens que eram judeus de descendência, mas que não falavam hebraico, não falavam aramaico, não falavam língua deles, eles nasceram em outros lugares. É como um judeu brasileiro, ele não fala hebraico, mas ele é judeu. Esses homens estavam todos lá. Quando isso acontece, eles estão falando, mas o que está acontecendo? Eu estou conseguindo entender o que ele está falando. E não é que eu estou com o dom de interpretação. Ele está falando na minha língua materna. E todos conseguiam entender. Essas línguas que foram derramadas em Pentecoste, não é língua estranha. Porque era entendida. Eram idiomas. Eles falavam em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. A cada um o Espírito Santo dava um idioma diferente. Porque o propósito da descida do Espírito Santo era poder para falar às nações. Para que os que são de fora pudessem entender a mensagem de Cristo. Esse é o dom de línguas dos 9 dons. A capacidade de orar, de falar em outros idiomas. Eles estavam manifestando isso aqui. Agora esse poder, querido, essa autoridade, que pega um Pedro, que era analfabeto, que não conseguia sequer assumir que era seguidor de Jesus, por ter medo. Ele abre a janela e começa a enfrentar todo mundo. E falar com autoridade, de uma forma que as pessoas olham e falam assim, mas ele não é aquele pescador ignorante? Como é que ele consegue falar assim? E é isso que eles começam a discutir. Como é que esse homem consegue falar desse jeito? Eu conheço ele. Ele é tímido, que poder é esse? Isso é o que o profeta Joel
profetizou que viria poder do alto. O objetivo de Espírito Santo, querido, não é nos dar dons para a gente se exibir. O objetivo do Espírito é liberar poder para que eu possa profetizar as nações, para que eu possa manifestar aquilo do lado de fora, para que eu possa manifestar sinais, para que eu possa curar a terra. E se por um lado algumas pessoas possam se achar muito dignas e na verdade quererem dons para proveito próprio, mesmo que for falar em línguas, eu quero para me sentir valorizada por Deus, eu quero por isso. Do outro, tem gente que acha que não tem direito a nada, que não precisa de nada, tá bom, só de ir para o céu tá bom. E o Senhor fala, você na verdade é mais egoísta do que todos. Porque para você receber Jesus e ir para o céu já tá bom. Mas você não tem um pingo de autoridade e poder para poder curar outras pessoas e espalhar a minha palavra. Porque o Espírito não foi derramado, e sem Ele não existe autoridade. É por isso que você não tem autoridade para confrontar pecado. Mas aí você volta e fala, não é para mim, eu vou para o céu. E lá por trás você não fala com a tua boca, mas existe uma verdade que é, e os outros que se lasquem. E a minha vizinha que está com gente doente em casa, sabe o que eu falo para ela? Vai lá na minha igreja. Querido, ferramenta de Deus para transformar o mundo são pessoas. O corpo é a união disso. O corpo é onde eu me ligo. O corpo é onde flui o sangue de Cristo. Passa pela cabeça e vai passando por todo o corpo até chegar em mim. Seja pé, dedo, mão, seja o que eu for. Esse lugar de mediocridade disfarçado de humildade é tudo que o diabo quer. Você vai para o céu, mas pelo menos vai sozinho. Não cure. Ah, mas o pastor tem dom de cura e você não pode sequer orar. Você não pode sequer abrir a tua boca. O pecado acontece do teu lado e você não confronta. O pecado avança na tua mesa e você se cala. O diabo não te respeita, o diabo não nos respeita. Ele não tem conversa mole. Ele não é tímido, ele vai entrando, ele vai avançando. E você se mata para educar o teu filho a chegar na igreja, a adorar a Deus, a honrar o Senhor, a honrar os mais velhos. E aí chega um coleguinha de um vizinho e começa a tocar o terror na tua casa. Um menininho com um demoninho agarrado nas costas, arrebentando com a tua casa. Sabe o que você faz? E o diabo conseguiu a porta que precisava. Eu tinha que falar, parou. Aqui não, querido, desculpa. Aqui em casa não. Esse lugar tem governo. O governo do Espírito está aqui dentro. Aqui não. Ah, não vai mais voltar na igreja. Eu não volto, que bom. Mas aqui não. Aqui dentro não. Aqui não é lugar de desonrar o meu pai. Mas eu amo mais os meus filhos do que os meus pais. Eu dou mais honra aos meus filhos do que ao Senhor. E por isso eu permito que a minha mesa se suje e se contamine. Ah, é que se eu for duro assim, ele não vai querer saber de Jesus. Aí é a hora de ver Deus tacando fogo do céu, mandando matar até criança de colo, criança de peito, mata tudo, acaba. Não tolere o pecado na tua mesa. Mas aqui da boca para fora você não faz, não adianta. Você não se sente autorizado a isso. E você pode sair daqui e tentar fazer, porque você ouviu o pastor falar e você achou legal, você concordou ou discordou, e aí é problema de cada um, mas sabe por que você não consegue fazer de forma que grita aqui dentro? Porque o Espírito não ocupou o lugar dele. Ah, mas eu estou tanto tempo na igreja. Esse povo já tinha uma igreja estabelecida e nem sabia que existia esse negócio. Porque Jesus não enfiou o Espírito Santo goela abaixo. Esses homens ficaram em comunhão, começaram com 500, terminaram em 120. Fechados ali. Enquanto que os judeus, os fariseus, estavam doidos para matar a gente. Você vê Paulo lá em Atos 8? Aspirando ameaças.
Sempre que eu leio aquilo, imagino um boi bufando, querendo achar crente para matar. Isso estava acontecendo em Jerusalém depois que mataram Jesus. Agora a gente destrói a igreja inteira. E Jesus fala, fiquem parados. E eles ficam num cenáculo, numa casa de um sobrado. 120 pessoas, 10 dias fechados ali dentro. Olhando para a cara do outro, orando, intercedendo, e agora, e agora, e agora. E quando se cumpre o propósito, todos aqueles que permaneceram, recebem poder, para a igreja poder sair. Desde pequeno eu ouço Marcos 16, 15, 16, ide por todo mundo pregar o evangelho. É lindo, né? E aí se converte, tem que ir pregar o evangelho, que bonito. E que se é novo convertido fala de Jesus. E é bonito, isso é criança. Mas logo isso acaba. Porque Jesus falou ide por todo mundo, sabe para quem? Para discípulos formados. Para discípulos que apanharam muito andando com ele. Que foram muito corrigidos. Ele fala, agora vocês vão ser minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego ali é mártir. Vocês vão ser mártires aonde vocês forem. Eles vão ver na vida de vocês a minha vida. Só que antes de ir ele fala, esperem em Jerusalém até que do alto venha poder. Senão vocês vão chegar lá e vai ser palavra vazia. Falando, indo para a praça com uma caixa de som, pregar o evangelho e ninguém se converte. Não muda nada. E o menino que estava no louvor está na pedra hoje. E o pastor voltou para a bebida. Porque é isso. Eu recebi uma cartilha, vai pregar o evangelho. Fala, mas antes, permaneça. Até que receba poder e autoridade para fazer isso. Você percebeu que Jesus mandou esses homens para uma missão sozinho. O que chama de missão dos 12. Eles foram. E quando voltam, eles vêm contar que eles curaram pessoas. Eles curaram cego, paralítico. Sabe o que é isso? Curar cego, curar paralítico. Levantar a gente da cama, limpar a lepra do corpo de pessoas. Aqueles homens fizeram isso. Eles tinham poder para isso. Mas para ir evangelizar, Jesus fala, não. Espera. Você precisa receber poder para evangelizar. Para tocar o povo lá fora. Para liberar espírito sobre eles e converter pessoas lá fora. Vocês precisam de um poder que está acima de levantar paralítico e curar pessoas. Vocês ainda não têm isso e precisam receber. É. Porque tirar doença, querido, é uma coisa que para a nossa realidade carnal e incrédula pode parecer muito mais difícil. Mas para o Senhor muito mais difícil é arrancar Satanás do coração de pessoas. É arrumar uma natureza corrompida. E por isso ele fala, é só quando o Espírito vier que vocês vão conseguir manifestar o Pai de forma natural. O Espírito Santo é Deus dentro de mim. Isso é muito mais intenso do que a capacidade de curar alguém numa cadeira de roda. Muito mais. Até porque levantar alguém de uma cadeira de roda tem a ver com fé, tem a ver com propósito, tem a ver com uma série de coisas. Agora, soprar o Espírito é para todos. Mas eu só posso dar aquilo que eu tenho. E por que eu não tenho se é para todos? Porque ensinamentos que eu recebi errados na minha cabeça travam, me impedem de fluir. É o pai dizendo, todos os cabritos são seus, e eu não consigo tocar em um. Por barreiras que foram colocadas. Sabe o que Paulo fala? Vocês não receberam? Não. Vem cá que eu vou dar para vocês. E ele põe a mão na cabeça deles e fala, tó. Porque eu tenho. E eu posso dar o que eu tenho. Se eu acreditar mesmo. Você acredita que você pode dar o que você tem? Você acredita que você pode orar com alguém, soprar, tocar, o que você quiser, e o Espírito entrar naquela pessoa? Em alguém que já foi lavado no batismo de João, no sentido de alguém que já entregou os caminhos? Você crê nisso? Porque é isso que Paulo fala, é isso que a Bíblia fala. Mas se isso não for verdade em mim, é só palavra, é só um esboço de uma pregação aqui, para te impressionar ou não, e você falar amém, que palavra abençoada, tem um tanque cheio para a semana inteira agora. É só isso. E eu vou para a igreja todo domingo e volto para casa, e às vezes a palavra é boa, às vezes a palavra não é boa, e essa é a minha vida com Deus. Aí tem a campanha é boa por causa disso, ela dá uma turbinada, né? Por isso que a igreja adora fazer campanha. Está meio cansadão, faz uma campanha,
põe um nome bonito nela e motiva a carne e a alma das pessoas que agora vai. Não, agora vai, que agora é a campanha dos 7 mergulhos do Jordão. Agora sai. Eu estou sempre colocando para o lado de fora a expectativa de uma mudança no cenário. E o que Jesus está falando para você é: eu morri à toa, porque eu morri para que a mudança acontecesse do lado de dentro, e você continua se entregando a homens que prometem uma mudança para o lado de fora. A gente adora alguém que entrega a fórmula para a gente. Está aqui, olha, 6 dias de oração e uma boa oferta aqui, e sua vida vai ser tocada. Tem que ter fé. Tem fé? Então vamos lá. E eu dou muito dinheiro até, porque nós amamos não precisar ser tocado do lado de dentro. Me fala o que é. Não venha na minha intimidade, não entre aqui. E Jesus fala que você não entendeu nada. Eu morri para você poder receber do lado de dentro e não do lado de fora. Foi o único propósito de eu ter que ir embora. Se eu não for, eu não posso enviar o outro Consolador. Porque eu, Cristo, ainda estou aqui tocando do lado de fora. Eu preciso mandar um que vai estar do lado de dentro. Eu preciso te devolver para o Éden, em que um homem vai te dar forma e um espírito vai ser soprado do lado de dentro. Sem esse espírito, nada vai acontecer. Nenhuma autoridade você vai ter. Você vai estar igual os filhos de Seva, falando em nome de Paulo e de Jesus Cristo, e o diabo te dando uma surra. E você correndo na igreja pedindo ajuda para o pastor. E o pastor, aquela cara séria: oh, Senhor, eu vou morar. E ele também não sabe o que fazer. Coitado, é o que ele recebeu também. O Espírito é para todos. Foi liberado a todos. O que Ele te deu, essa ferramenta para você falar em línguas e entrar nesse lugar no Espírito Santo, é para ser usada. Não é pudim que o fogo cai e aí agora é dia de usar, agora o Espírito vem. É para ser usada a toda hora. Isso te coloca em intimidade com o Espírito Santo. Tiveram fases da minha vida em que eu falava tanto em língua, tanto, que os outros achavam que eu estava louco, e não que eu não estava, mas eu falando. Eu lembro que uma vez eu estava no aniversário da Helena, e eu estava o tempo todo, e o pastor veio do meu lado para orar, eu estava na outra igreja ainda, e ele veio, e a hora que ele foi olhar para a Helena, eu falei: ei, Jean, tudo bem? Aí eu pus a mão na boca e falei, e ele deu risada, porque tomado o dia inteiro, sem querer dormir, sem querer parar, porque o Espírito você alimenta, querido. Levítico 6,13, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Mas quem botava lenha naquilo era sacerdote, não vinha do alto. O Senhor acendeu aquilo uma vez. O fogo caiu do céu e acendeu aquele altar uma vez. Quem mantinha aquilo aceso era sacerdote. Todo dia bota lenha, todo dia tira cinza, todo dia bota lenha, todo dia tira cinza. E alguém vigiando para ver se não apaga. Mas eu estou esperando a campanha, que aí acende de novo. Ah, tô meio apagadão. Pastor, dá um isqueiro, acende, dá um fogo. Está aí, querido. Se já recebestes, está aí. O falar em línguas é uma ferramenta que muitos desprezam. Tratam com desprezo. Ah, no começo era legal porque eu queria muito. Ah, como eu queria falar em línguas. Porque os outros falam e eu não falo. Não é nem porque eu estou interessado, porque eu nem entendi a função dela. Mas os outros falam e eu também quero, senão eu sou menor que os outros. Aí Ele te deu. Quanto tempo faz que você não fala? Quanto tempo faz que você não fica em casa e conversa e fica em línguas estranhas e não ora em línguas estranhas? Você e Deus, você e o Espírito. Há quanto tempo? Para que você queria esse negócio então? Mas se você não tem, deixa eu te falar, está aí. E precisa ser destravado. E precisa ser soprado. Eu queria ter um tempo para a gente adorar o Senhor agora. E que você o honrasse com o teu espírito nessa manhã. E se você fala em línguas estranhas, que você ore nisso. E se entregue a isso. Entregue o teu coração, querido. Você gasta horas em filme, em televisão, a semana inteira. Dê 20 minutos para Ele. Ao Espírito. O Espírito Santo é uma pessoa, que eu não sei como ela é, não tenho a mínima ideia. Porque eu vou ver Deus, eu vou ver Jesus, eu não sei como vai ser o Espírito. Você tem um lençol branco em cima. Eu não sei como que Ele é, mas Ele é. Porque diz que é uma pessoa. E eu creio que é. E vamos relacionar com Ele hoje. Amém, queridos? Queria que você ficasse de pé.
Re yandere le shore yara dara la bara. Nuriara manassori andara la daraba. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. O Senhor é bem-vindo nesse lugar. Passeie em nosso meio, Espírito Santo. Passeie em nosso meio, Senhor. Passeia, Jesus. Passeia, Espírito Santo. Recebe o que te é de direito. Recebe o que te é de direito. Toda a glória seja a ti. Tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Digno, tu és digno, Jesus, Filho de Deus. Tu és adorado nesse lugar. Tu és adorado. Das águas paradas da minha alma, leva com o teu rio que traz vida. Tenho as palavras certas pra dizer, provocar-te a querer mais do que já me queres. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Invade a minha escuridão, aonde me escondo. Me abraça
confie em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, envolve quem tu és.
Queridos, uma característica para você identificar Deus em tudo é fruto. Tudo que Deus faz, tudo que Ele libera do céu, tudo tem propósito. Tudo. Por isso que Ele é tão firme em dizer: ai daquele que tirar uma vírgula ou acrescentar na palavra. Porque cada vírgula que eu coloquei ali tem um propósito. Como é que eu identifico as manifestações do Senhor? Se elas geram alguma coisa. No Éden, você identificava a comida. Quando Deus fez, você não podia comer qualquer coisa. Ele disse: você vai comer daquilo que der semente. Todo fruto que der semente te será por alimento. Ou seja, o que serve para você comer é aquilo que multiplica. É aquilo que tem propósito de multiplicação. Eu não tenho nada contra manifestações de qualquer tipo. O cara roda, o cara pula. A pergunta é: o que gera aquilo? Porque tudo que vem do alto tem um propósito, que não é edificação pessoal. Dons são para edificação do outro. Os dons são para que o outro cresça, para que o outro seja sarado, seja curado, amadureça. Para isso é dom. Por isso que o mundo tem transformado os pais em moleques, buscando ser meninos a vida inteira, se alimentar a vida inteira, enquanto ele deveria morrer pelo filho, entregar os seus recursos e as suas forças, a sua herança pelos filhos. É assim que o Pai fez e que Ele nos ensina. Tudo tem que ter um propósito. Ontem, a hora que eu sentei para ler a Bíblia à noite, eu nem li nada. Lá na festa, Deus já estava falando comigo sobre Atos 2, e eu sentei para ler. A hora que eu comecei a tentar ler, foi como se o Espírito me falasse: não, faz o que você está tentando estudar aí, fica um tempo aqui comigo, chegando lá amanhã eu falo o que tiver para falar. E eu falei: tá bom. E eu fiquei ali sentado no quarto, estava escuro, entendendo que Deus tinha um propósito com alguns hoje. E entenda, Deus não escolhe o dia em função de Ele falar: hoje eu quero aqueles 3. Ele fala: eu estou aberto a todos o tempo todo. Aqueles 3 estavam com o coração quebrantado hoje. Deus derrama água sobre o sedento. A água está sempre lá. Ela vem para quem quer, para quem tem sede. Os dons são liberados a todos. Mas Paulo diz: buscai com zelo os dons. Eles são liberados em quem busca. Amém, queridos? Vamos orar para a gente encerrar? Fala com o Senhor, agradece a Ele. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela Tua graça, pela Tua generosidade com a gente, Senhor. Pelo Teu cuidado, Pai, pela Tua manifestação. O Senhor ama a manifestação, se manifestou através de um corpo de homem um dia, Pai. Obrigado por participar do culto com a gente, Espírito Santo. Por nos conduzir a adorar o Pai da maneira que agrada. Por nos ensinar não apenas a orar, mas a louvar, a cantar, a dançar, a se entregar ao Senhor. Não nos deixe, Espírito Santo, nem por um minuto. Sopra sobre cada um de nós todos os dias. E visita, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, Espírito Santo. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Pai. Amém, Senhor.